Acompanhe conosco esse legado, essa história de corações abrasados que um dia decidiram partir em rumo, em cima de uma incerteza na época, mas de uma segurança no futuro, de que Deus abriria as portas e faria uma grande igreja, uma grande denominação, como se vê no dia de hoje. Que este vídeo, que essa história possa inspirar os jovens de hoje, a mocidade que está vindo, a geração que está passando, está deixando um legado, passando o bastão, que começou com corações sinceros, corações que amavam a Deus e que amavam a obra de missões. Que Deus abençoe. Bem-vindos aos caminhos do metodismo, caminhos de corações abrasados. Nesta ponte, na Fundação Getúlio Vargas, na cidade de Nova Friburgo, no dia 5 de janeiro, às 14 horas do ano 1967, nascia a denominação Igreja Metodista Wesleyana. A Igreja Metodista Wesleyana é um ramo do cristianismo histórico que veio desde os apóstolos. E mesmo tendo a igreja passado por um período que é chamado pelos historiadores de período de trevas, mas com os reformadores ela voltou novamente a defender aqueles princípios bíblicos e apostólicos. O início da Igreja Metodista Wesleyana, como todo início de qualquer organização espiritual, empresa ou vida pessoal de um jovem, sempre é difícil, sempre é uma dificuldade. Eu, quando fui consagrado evangelista da Igreja Metodista Wesleyana e nomeado como pastor na igreja de Muriaé, peguei uma igreja com 50 membros e sem nenhuma condição financeira para me subsidiar, mas apesar das dificuldades, mas pela fé, pela certeza de um chamado, nós trilhamos o caminho pastoral, iniciando ali em Muriaé, e hoje estamos aqui em Friburgo, após 37 anos, contando as vitórias que Deus tem nos proporcionado. O Espírito Santo iniciou um movimento no seio da Igreja Metodista. Vários e diferentes pontos, cidades e igrejas, pastores foram sentindo a necessidade de ter um ministério mais profundo, com o coração abrasado. Eles buscavam ter mais proximidade de Deus e do poder do Espírito Santo. Por muitas igrejas metodistas afora, foi se registrando um mover espontâneo do Espírito Santo. Neste mesmo local, o Espírito Santo tocou no coração de 5 homens: Gessé Teixeira de Carvalho, José Moreira da Silva, Francisco Teodoro Batista, Idemilson Cabral dos Santos e Valdemar Gomes Figueiredo. Estes homens lutaram por uma bandeira, numa incerteza talvez no momento, do que seria o futuro dessa denominação. Mas de fato aconteceu aqui um momento histórico. Trata-se de um dia especial para esta igreja. No mesmo dia, eles fizeram um documento, mas um deles não assinou. Foi o bispo Gessé Teixeira de Carvalho. Ele disse que iria orar aquela noite, para que o Espírito Santo confirmasse no coração dele se essa obra que nascia era de Deus. No dia seguinte, ele assinou o documento com todos. E numa ata histórica de 42 pessoas, foi assinado primeiro concílio constituinte da Igreja Wesleyana. Este concílio aconteceu um mês depois, entre os dias 15 a 19 de fevereiro, já em Petrópolis. Naquela ocasião, o tema do concílio foi
um caminho mais excelente. E eles se basearam naquela carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o verso 31. Foi um concílio em que muitas expectativas permeavam o coração daqueles irmãos wesleyanos. Eram poucos naquela época. Com a família Wesley, como nós sabemos, houve um retorno para aqueles princípios que nós entendemos serem bíblicos, sobretudo de uma vida comprometida com a palavra, da santidade bíblica, do amor ao próximo, procurando vivenciar aquilo que nós pregamos no cuidado dos mais carentes, e por aí vai. E a Igreja Metodista Wesleyana, ela é um ramo do metodismo histórico. Nós devemos muito ao legado da Igreja Metodista, mas como tudo na vida precisa se renovar, e o Espírito de Deus soprou no Brasil na década de 60, e alguns dos nossos líderes, eles começaram a sentir essa necessidade, e daí é que veio nascer a Igreja Metodista Wesleyana. Hoje a Igreja Metodista Wesleyana, ela faz o seu trabalho mais consciente, sabendo onde pisa, sabendo o que faz, porque teve um início com suas dificuldades, aprendendo com as suas dificuldades. E naquele concílio ficou decidido que o primeiro superintendente geral da Igreja Wesleyana foi o pastor Valdemar Gomes Figueiredo. O pastor Gessé Teixeira de Carvalho ocupou a pasta de secretário-geral de missões. O pastor Urieles também ocupou a pasta de educação cristã. E o pastor Idemilson Cabral ocupou a pasta de secretário-geral de finanças. O pastor Francisco Teodoro Batista ocupou a pasta de bens e patrimônios da igreja. E o bispo Gessé foi o primeiro redator de Voz Wesleyana. Não podemos esquecer de Pereira de Assunção, que foi também logo depois dele um homem que marcou para sempre a literatura da nossa igreja. Uma onda de avivamento começou a tomar conta de alguns obreiros. Vigílias, busca de poder, cultos avivados, muito carismáticos, batismo no Espírito Santo, etc. Após muitas conversas a respeito deste movimento, alguns obreiros foram inquiridos pelo concílio a abandonarem estas práticas. Assim, no dia 5 de janeiro de 1967, na cidade de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro, foi fundada a Igreja Metodista Wesleyana. Os motivos que deram origem ao desligamento por ocasião do 11º Concílio Regional da Igreja Metodista do Brasil basearam-se na doutrina do batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção para o crente e na aceitação da obra pentecostal, incluindo os dons mencionados na Bíblia Sagrada. Eu conheci dos 5 fundadores, eu conheci 3. O bispo Gessé, que inclusive foi o meu bispo por muitos anos. Pastor Francisco Teodoro, conheci pessoalmente, nos ajudou muito ali, pregando na igreja de Muriaé. E o pastor José Moreira. Inclusive o pastor José Moreira foi o meu pastor. Foi ele que me encaminhou para o seminário e para o ministério. Quando a Igreja Metodista Wesleyana ela nasceu, eu quero dizer-lhes que muitos vaticinaram que ela não sobreviveria, que ela não teria futuro, mas graças a Deus que eles estavam equivocados.
essa igreja se expandiu. E como bem sabemos, aqueles homens daquele dia nesta ponte, talvez não tinham a certeza de que hoje nossos olhos estão vendo. Eles, por fé, caminharam a linha de esplendor sem fim. Hoje, ela se espalha por 18 países no mundo. No Brasil, consequentemente, ela tem em torno de 600 templos, com congregações e ponto de pregação, já passa o total de 1000. Eu conheço a igreja nos seus primeiros anos de vida e recordo-me as lutas que aqueles primeiros obreiros enfrentaram, mas que tinham convicção de que Deus os havia chamado para esta obra. Uma obra que avança sem precedentes e neste chão, hoje um pouco esquecido e abandonado, mas o que o Espírito de Deus fez aqui ficou para sempre nos corações, tocando uma, duas, e estamos agora na terceira geração. Às 14 horas da data mencionada, realizou-se a reunião que ficou conhecida como a Reunião da Ponte, pelo fato de ter sido feita sobre uma ponte no pátio da Fundação Getúlio Vargas, sob direção dos pastores Idemilson Cabral, dos santos Valdemar Gomes de Figueiredo. Nesta ocasião, foi definitivamente fundada a Igreja Metodista Wesleyana, aceitando como forma de governo o centralizado como um conselho geral, seguindo-se em linhas gerais o sistema metodista. E eles não estavam de forma alguma preocupados com conforto, com projeção deles próprios. Eles queriam fazer a obra de Deus. A diferença é que hoje a igreja ela está muito mais estruturada, muito mais forte, muito mais sabedora, né, da sua posição junto à sociedade, diante de Deus, muito mais fortalecida e em maior número. E eu recordo-me daqueles primeiros concílios, quando nós não tínhamos conforto algum, geralmente usávamos colégios públicos, em colchonetes, as próprias irmãs da igreja, quem faziam aquela comida, enfrentávamos aquelas filas tremendas para tomar banho, de forma precária, lá naqueles colégios, mas havia um ardor. Hoje enviar um missionário, seja no âmbito nacional ou transcultural, está muito mais fácil, né, do que quando, no início, que as dificuldades eram enormes, para todos sem exceção. Hoje em dia nós vemos denominações, movimentos que crescem falando muito em lado financeiro. Estamos vivendo hoje a plena teologia da prosperidade. A igreja que nasceu nessa ponte não é a melhor, não é a maior, não é nem a perfeita. É uma igreja comum, como muitas outras. Mas a única coisa que eles não tinham era prosperidade. Os pastores não se preocupavam quanto iam ganhar, nem para que lugar iam. Eles queriam ser enviados. Deus sempre começa com qualquer um por baixo. Então, a prova para qualquer pessoa, para uma igreja, para uma denominação, ela tem que acontecer. Porque é através das provas, das lutas, da dificuldade, que galgamos conhecimento para, na frente, fazer um melhor trabalho. E é o que está acontecendo hoje. Numa época em que fundaram uma igreja, começou a denominação, eles colocaram os seus próprios bolsos. Eu vou dar um exemplo. Algumas viagens do Bispo Ronaldo, na época Pastor Ronaldo, secretário de missões, e Bispo Gessé para o Nordeste, eles colocavam aqui no Rio de Janeiro gasolina no carro
combustível aqui no Rio, caminhava até o próximo posto, parava, pedia mais um pouco de gasolina em cada posto até chegar no Nordeste. Muitas vezes eles pararam nas rodovias do Brasil, pedindo com a mão para os carros pararem e darem combustível para que eles pudessem chegar até o local onde estavam as missões wesleyanas. Então, Deus tem honrado essa disposição daqueles pioneiros e de outros que ainda estão aí ativos, mas que herdaram este mesmo espírito. E por conta disso, a igreja se expandiu e hoje está em todos os estados da federação, e as estatísticas nos mostram que já ultrapassamos a casa de 600 igrejas. Isso no nosso sistema, porque quando contado com as congregações, que é onde também temos ali uma porta aberta com o nome Igreja Metodista Wesleyana, já ultrapassa a casa de 1000 estabelecimentos onde a igreja está funcionando. Pastores como o Zé Alberto, que acabou de falar agora, no momento que ele venceu barreiras para fazer um ministério profícuo, pastores como Odilon Cruz, por exemplo, que um dia recebeu uma nomeação para 2 igrejas que ficavam 1000 quilômetros uma da outra. Ora, hoje em dia, nomear para uma igreja que fica na próxima esquina é difícil. Imagine naquela época, sem obreiros, o bispo ter que nomear um homem para 2 igrejas com 1000 quilômetros de diferença, e esse obreiro ter que chegar na outra igreja, de uma a outra, pedindo carona para poder chegar nesse estabelecimento. Muitos homens wesleyanos deram seus corações, seu sangue, suas vidas. Muitos deles já não estão conosco e estão na igreja militante. Alguns permanecem aqui e a geração nova está aí. O que diremos a essa geração? E a minha oração a Deus é que Ele levante uma geração de cristãos verdadeiramente comprometidos com a palavra de Deus e que queiram de fato dar as suas vidas em prol da causa para levar essa tocha mais adiante. Há pouco tempo eu via um grupo de seminaristas fazendo contas no manual sobre ganhos de quinquênio, anuênio. Estes homens não tinham anuênio, não tinham quinquênio, talvez nem tinham manual. Esses homens não tinham nada a não ser um coração entregue para fazer a obra de Deus. Esses homens nem dormiam direito. A igreja wesleyana, ela estourou no Brasil inteiro. Eles tinham que pregar em 2, 3 reuniões, andando de ônibus, a pé, até alguns de cavalo no começo da igreja. Porque não podemos deixar que arrefeça este ânimo e nem que a chama se apague dentro dos nossos corações, porque mais do que nunca a seara está branca para a ceifa e vamos depender de homens e mulheres que amam ao Senhor, que guardam os seus preceitos, que querem a santidade bíblica e que, por amor a Jesus, vão aonde se fizer necessário para levar essa mensagem que é a única que traz esperança para o homem. Este povo pagou um preço nas minas de carvão. Meu pai foi um dos fundadores desta igreja, que lutou também nessas minas de carvão. Quando eu falo minas de carvão, eu me refiro ao começo da obra metodista wesleyana, no tempo de John Wesley, que ele pregava aos mineiros das minas de carvão. Naquela época, como nesta época, a plantação foi a mesma. O sangue, suor e lágrimas. Cada um desses pastores, em suas respectivas igrejas, começaram a viver e praticar o metodismo primitivo, intensificando as reuniões de orações, vigílias, etc. Que é importante, porque primeiramente lá na Bíblia
nós vamos encontrar um fundamento muito sólido em que Deus, através de Moisés, pedia ao povo de Israel que contasse para os seus filhos o que Deus havia feito e que passasse para as gerações seguintes sobre tudo aquilo. Inclusive nas festas de Israel, que haviam 3 principais, nas quais todos os israelitas deveriam participar, quando eles perguntassem, dissesse o porquê foi que aconteceu. Tanto a festa da Páscoa, do Tabernáculo, do Pentecostes, deveriam estar contando o que Deus fizer. E é preciso que nós façamos isso, senão cai no esquecimento. Todos nós temos na nossa mente frases que os nossos pais sempre estavam repetindo para nós. Isso marcou as nossas vidas e é o que nós precisamos fazer com essa geração nova que vem para a igreja. Naquele dia, 5 de janeiro de 67, estes homens não tinham nada. Aliás, já não tinham nem mais igrejas. Aliás, já não tinha nem mais o povo. Mas eles tinham dentro dele o coração aquecido, o coração abrasado, o coração que um dia queimou o coração de Wesley. É este legado que nós não podemos perder. É o que eu diria, que não basta nós irmos para uma igreja. Primeiramente, nós precisamos ter aquela autêntica experiência do novo nascimento que fora tão divulgada, pregada e anunciada por João Wesley. A segunda é que nós precisamos ter o nosso coração abrasado, aquela experiência que vem nos marcar para que venhamos produzir frutos. E estes frutos só poderão ser produzidos na mesma proporção em que o Espírito Santo ele estiver no controle da nossa vida. Que venha a prosperidade, que venha a bênção financeira, que venha as formações teológicas, os catedráticos, os anéis no dedo, os diplomas na parede, mas não podemos esquecer do nosso legado. Aqui foi plantado nesta ponte, e esta ponte significa a união de 2 gerações. Uma geração enfraquecida pelo tradicionalismo, pelo ocultar do Espírito Santo. Uma geração que passa para o lado de cá, invocando de novo a presença do Espírito Santo. Os cânticos abrasados, a oração pelos enfermos, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, a pregação nas praças, como nós temos os 3 mosquiteiros wesleyanos, que lá na Praça 7, em Belo Horizonte, pregavam sem igreja alguma. Pastor Oséias, que hoje é bispo em Portugal, pastor Zé Altaíde Pereira, que está com Jesus, e pastor Analino Martins de Souza, que trabalha aqui no Rio de Janeiro. Esses 3 homens, quando jovens, iam para a praça em Belo Horizonte. Eles não tinham nada, não tinham um microfone, não tinham um violão, mas eles tinham um coração abrasado. E hoje a igreja é uma realidade na segunda religião. E, por último, entendermos que esse período que nós estamos vivendo, que cremos, somos pré-milenistas, que Jesus está por vir a qualquer momento, que é hora de nós levarmos cada vez mais a sério a nossa vida com Deus. Hoje uma igreja é uma realidade em todo o Brasil, porque homens como esse não se dobraram à fama, ao status, à mídia, ao dinheiro, se dobraram ao Espírito Santo. Porque quem não desenvolver isso, essa vida devocional, essa vida de comunhão com Deus, não terá condições de resistir às pressões do mundo que são grandes. E por fim, entendermos que não basta também termos só uma igreja, precisamos conhecer a sua história, os seus fundamentos bíblicos. E eu até gostaria de citar um pensamento que eu pus aqui na minha agenda. Quando eu encontro um pensamento bom, eu coloco para que durante aquele ano eu possa repeti-lo várias vezes. Esse pensamento me tem falado muito,
Portanto, nosso desafio é o de preservar uma espiritualidade mais teológica, paralelamente a uma teologia mais espiritual. Se dobraram a Jesus. E você que me ouve agora e me assiste, é possível fazer a obra de Deus sem recurso. Quando temos hoje mais de 120 mil wesleyanos, tudo começou aqui com 5 homens. Deus não precisa de multidão. Deus precisa de um coração que queira fazer a sua obra. Nós não podemos, de maneira alguma, ficar correndo atrás das novidades que vêm para o meio da igreja e perdemos as nossas raízes, as nossas origens. Precisamos saber de onde viemos, por que estamos aqui e aonde nós queremos chegar. É isso que eu desejo a toda a família metodista no Brasil, a todos que comungam conosco deste legado tão maravilhoso que Deus nos deu através daqueles pioneiros no metodismo do século XVIII. O sopro do Espírito ainda sopra. A ponte ainda está aqui. Cadê os homens dessa ponte? Cadê as mulheres? Vamos em frente. Caminhos do coração abrasado. Caminhos que jamais serão esquecidos. Uma senda de uma linha de esplendor sem fim de um povo chamado metodista. E podemos voltar aqui, quase 50 anos depois, e dizer: o melhor de tudo é que Deus ainda está conosco. Antes mesmo de sermos wesleyanos, somos cristãos, servidores de Cristo, seguidores de Jesus. Nosso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos, Senhor da glória, te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos pastoreando aqui nesta cidade. Glória a Deus. E o privilégio de estarmos orando aqui nessa ponte. Aleluia. Onde há anos atrás, em 1967, os 5 homens de Deus iniciaram aqui também orando, consultando ao Senhor Jesus para o início da obra wesleyana no Brasil. Muito obrigado por estar aqui com os teus servos, pastor Eliseu e sua equipe, nesse comentário, nesse trabalho importante, especial. Aleluia. Que a tua graça continue sobre todos os wesleyanos no Brasil e no mundo, fruto daqueles 5 homens que aqui começaram. Que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando crescimento em todas as áreas, até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém.